Beleza, vamos resolver mais uma listinha aqui hoje. E hoje vamos estar resolvendo nossa lista 2, não é isso? Que fala sobre as leis de Newton. Bom, só lembrando, né? Temos 3 leis de Newton. Primeira lei que é a lei da inércia, onde diz que corpos em repouso permanecem em repouso, corpos em movimento retilíneo uniforme permanecem em movimento retilíneo uniforme se a força resultante aplicada sobre eles for zero, né? Se a força resultante for nula. A segunda lei, que relaciona a força, a massa e a aceleração, e diz que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que diz que se eu aplico uma força no corpo, o corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B irá aplicar uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto no corpo A. Lei da ação e reação. Bom, aqui fala na questão A, na questão 1, que uma bola de 400 gramas, quando submetida à ação de uma força de 10 newtons, fica acelerada com intensidade de... Bom, aqui deu a nossa massa, aqui deu a força, e eu quero saber a aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, força é igual massa vezes aceleração, certo? E só lembrando, nossa força ela é dada em newtons, a nossa massa ela é dada em quilogramas, e a nossa aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Essas são as unidades de medida das 3 grandezas físicas aqui apresentadas na fórmula. Bom, a força temos que é 10 newtons, a massa 400 gramas, e aí como eu quero em quilogramas, 400 gramas é o equivalente a 0,4 quilogramas, uma vez que 1 quilograma é equivalente a 1000 gramas, certo? Se 1 quilograma é 1000 gramas, 400 gramas equivale a 0,4 quilogramas. E aí, aplicando na fórmula, teremos aqui então que 10, que é a força, é igual a 0,4 vezes A, que é minha aceleração. E aí, como eu quero passar esse 0,4 para o outro lado, aprendemos aqui que se está multiplicando eu passo para o outro lado dividindo. Fica 10 dividido por 0,4 é igual a A. 10 dividido por 0,4 é a mesma coisa que de dividir 100 por 4, né? Que vai dar 25 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 dividido por 0,4, a minha aceleração é uma aceleração de 25 metros por segundo ao quadrado. Depois vocês podem estar fazendo essa continha se quiserem na calculadora, certo? Mas a continha rápida aqui, 10 dividido por 0,4, eu vou cortar essa vírgula daqui, né? Vou andar a vírgula, aumentar um zero aqui. 100 dividido por 4, 10 por 4. É 2,5, 100 por 4, 25. Então, 25 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta, letra A. Letra B. O jogador acelera uma bola de boliche a 5 metros por segundo ao quadrado. Falou metros por segundo ao quadrado, eu sei que é a minha aceleração, com força de 25 newtons. Concluímos que a massa da bola é, de novo, aplicação direta da segunda lei de Newton, que diz que força é massa vezes aceleração. E nossa força é 25, a massa eu não tenho e a aceleração é 5. Mesmo exemplo da de cima, está multiplicando, eu passo dividindo, vai ficar aqui 25 dividido por 5 é igual a massa, portanto, minha massa é uma massa de 5 quilogramas. Alternativa correta, então, letra B. Questão 3. Analise a seguinte afirmativa. Se ocorrer uma colisão frontal entre um caminhão e um carro pequeno, o carro é arremessado para trás a uma distância maior que aquela com que o caminhão é atirado no sentido contrário. Então, qual é a afirmativa correta? A força de ação tem intensidade menor que a força de reação? Bom, aqui já achamos um erro, não é isso? Porque a ação e reação possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então, a força não pode ser menor que a outra. Elas são sempre do mesmo valor. Então, a alternativa A já está errada. A força tem ação de intensidade maior que a força de reação, de novo, ó. Falando que uma é maior que a outra, e não é, né? Isso são iguais. Letra C. A força de ação e reação tem intensidades iguais, tá certo. Desse modo,
a aceleração do carro é maior que o caminhão, pois o carro tem massa menor. Bom, a alternativa correta aqui, não é isso? Porque se eu aplicar uma força, por exemplo, a mesma força, vamos imaginar uma pessoa empurrando a bicicleta e um caminhão, é a mesma força, só que a bicicleta vai acelerar mais porque o caminhão tem massa muito maior. Então, quem tem massa maior, acelera menos. Nesse caso aqui, quando é aplicada a mesma força. Então, portanto, a alternativa C está correta. Vamos ver porque a D está errada. As forças de ação e reação têm intensidades iguais, mas a aceleração dos veículos depende da velocidade que tinha antes da colisão. O ponto também não é isso, né? A alternativa correta é a letra C. Bom, em um desenho animado, um personagem navega em um barco à vela em um dia sem vento, soprando ele próprio a vela, produzindo assim a corrente de ar artificial. Na vida real, isso não faria o barco movimentar. Por quê? Bom, veja bem, quando a pessoa assopra essa vela aqui, o vento ele vai fazer uma força, que vamos chamar aqui de F1. Só que o vento vai fazer uma força na vela, e aí pela segunda lei de Newton, a vela também faz uma força de mesmo modo, mesma direção, de sentido contrário, que a gente chama de F2. Portanto, como as duas forças F1 vai ser igual aqui à força F2, só que com sentido contrário, devido a esse processo, a minha força resultante aqui vai ser zero. E aí não é possível o barco movimentar. Mesma coisa de você segurar seu cabelo e puxar para cima. Se você segurar e puxar, você vai ver que você não vai conseguir sair voando, né? Por quê? Porque o cabelo, a mão aplica força no cabelo, o cabelo aplica força na mão. E no final das contas, a força resultante ela é zero. E aí não vai movimentar, certo? Mas vamos ver as alternativas aqui. As forças aplicadas no barco formam um sistema cujo resultante tem intensidade nula, exatamente o que eu acabei de explicar aqui. A força de ação é aplicada na vela e de reação no rosto do personagem, não é isso, né? A força de ação é aplicada no rosto do personagem e reação na água, também não. Tanto que se a força de reação fosse aplicada no rosto do personagem, ele seria jogado para trás, não é isso? E elas não é o caso aqui. Isso está violando o princípio fundamental da dinâmica, está violando, na verdade, a terceira lei de Newton, né? O sopro é muito fraco o suficiente para vencer a inércia do repouso do barco, também não. Alternativa correta, letra A. Questão 5. Aplicando-se uma força de 20 newtons em um corpo de massa m, então aqui é a força, e a massa está falando que é só a massa m, que eu não sei qual é. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros a cada segundo. Qual o valor em quilogramas da massa? Bom, eu sei que força é massa vezes aceleração. E aí veja bem, a força eu tenho, tá aqui. A massa é o que eu vou querer saber, né? Porque ele está perguntando aqui justamente na questão. Então eu preciso achar a aceleração. E para mim achar a aceleração, eu vou precisar dessas informações aqui. Eu sei aqui que a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Então, 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos. Beleza. Então, se aqui era 0 e aqui era 10, certamente aqui era 5, não é isso? E a ideia de aceleração, que estudamos lá, que vocês estudaram aí, lá no primeiro bimestre, é que a aceleração é a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Nesse caso aqui, minha velocidade aumentou 10 em 2 segundos. Portanto, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado é a minha aceleração. Então, eu achei a aceleração, mas a questão ainda não acabou. Porque eu tenho a força, que foi 20. Eu não tenho a massa, eu tenho a aceleração, que é 5. E aí, de novo, aquele processo. Está multiplicando, eu passo dividindo. E aí fica aqui 20 dividido por 5 é igual a m. Portanto, a massa é de 4 kg, já na unidade de medida correta. Alternativa correta, letra B. Questão 6. Sobre a segunda lei de Newton, é correto afirmar que a força resultante em uma massa pontiforme é proporcional à aceleração. Ou seja, quanto maior a força,
tem um bloco aqui, eu tenho um bloquinho aqui, então quanto maior a força que eu aplicar, mais ele vai ficar acelerado? Tá certo, não é isso? Quanto maior a força, maior a aceleração. A força entre duas massas pontiformes é proporcional à distância entre elas? Não. A lei não fala nada de distância. A força entre duas massas pontiformes é proporcional ao quadrado da distância? De novo, não. Não fala nada de distância, muito menos ao quadrado. A força resultante em uma massa pontiforme é inversamente proporcional à sua aceleração? Ou seja, quanto maior a força, menos ela acelera? Não, né? Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Então, a alternativa correta é a letra A. E sempre que vocês vão ouvir muito essa palavra na física aqui de proporcional e inversamente proporcional, então, veja bem, a força, quando ela for proporcional à aceleração, significa que se a força aumenta, a aceleração também aumenta, e se a força diminui, a aceleração também diminui. Sempre que duas coisas são proporcionais, acontece isso. Já no caso, quando a força ela é inversamente proporcional à aceleração, a gente escreve assim, dessa forma, significa que se a força aumenta, a aceleração diminui, e se a força diminui, a aceleração aumenta, certo? Então, é isso que significa dizer que uma coisa é diretamente proporcional. Vamos colocar aqui, uma coisa é proporcional ou inversamente proporcional. E aí, essa aqui é a forma correta, né? Para essa lei. E essa aqui é a forma incorreta para essa lei, certo? Porque a força e a aceleração são grandezas proporcionais. Mas aqui é só para explicar o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, guardem essa informação no caderno de vocês, para vocês entenderem aqui o que é uma coisa diretamente proporcional e inversamente proporcional.